sólido, líquido ou gasoso, aparentemente só conhecemos 3 estados. Exceto que ela pode ser superfluida e escalar paredes desafiando a gravidade, se transformar em cristais líquidos, em gelo de água negro que queima e conduz eletricidade, em sopa de quarks, em condensado de Bose-Einstein e até mesmo em cristal de tempo. A matéria ela está em todo lugar, resiste ao toque e compõe corpos e paisagens. Ela é a madeira, a rocha, a chuva que cai, a fumaça, assim como o chão sob nossos pés, o vidro da tela através do qual você me assiste e o ar que você respira. Mas todos os exemplos que acabei de citar e que são familiares para você se limitam aos estados que a matéria pode assumir em condições normais na Terra, onde ela sempre se comporta com certa moderação. Mas quando ela é aquecida até o extremo, esmagada, triturada no coração de estrelas moribundas, ou congelada, resfriada até o limite da matéria, ela começa a mudar de aparência, a usar outras máscaras, e de repente, aquela que pensávamos conhecer adota formas extravagantes e adquire propriedades literalmente alucinantes. Vocês já entenderam? Hoje vamos mergulhar no que a matéria pode se tornar quando é levada aos seus limites extremos, por pressões colossais e temperaturas que mal conseguimos imaginar. Seja ela produzida pelo imenso poder das máquinas dos nossos laboratórios ou por fenômenos naturais. Com o primeiro estado da matéria, o chamado sólido, onde ela se encontra fixa e que vai nos permitir estabelecer algumas bases. Os sólidos têm essa particularidade de não mudarem de forma quando são deixados em repouso. E muitos resistem quando tentamos deformá-los. Eles têm um volume definido, que mantém em condições normais quando não tentamos queimá-los ou esmagá-los. Esse comportamento resulta da organização da matéria no infinitamente pequeno. Se você pudesse observar a estruturação dos átomos em um sólido, veria que eles estão fortemente ligados uns aos outros como as pedras de um edifício. Às vezes, essa arquitetura da imobilidade assume a forma de uma ordem cristalina. Em outras ocasiões, como no vidro, um aprofundamento revela caos congelado na desordem. Mas, em todos os casos, os átomos precisam ficar em seu lugar. Rigidificados juntos, eles só vibram ao redor de sua posição de equilíbrio, sem nunca se afastar de seus vizinhos. Pois as forças que os unem são tão poderosas que eles não podem se mover livremente. E é isso que faz com que os sólidos tenham uma forma estável e um volume definido. E que quando eles colidem, eles não se misturam. No caso dos líquidos, as coisas são diferentes, porque os átomos que encontramos neles estão menos fortemente ligados uns aos outros, o que permite que a matéria dance livremente, que os átomos contornem uns aos outros, deslizem, se movimentem, mantendo ainda uma certa coesão. E nesse estado, que é o da lava, dos oceanos e do sangue, a matéria sempre flui tomando a forma do seu recipiente. Por fim, em um gás, seja ele o ar ambiente ou o vapor d'água subindo em espiral acima do seu café. Os átomos, as moléculas se movem tão rapidamente que se tornam incapazes de se ligar e se dispersam continuamente, tentando ocupar todo o espaço. A matéria gasosa não possui forma ou volume definidos. E no infinitamente pequeno, cada átomo, cada molécula vive sua própria vida, rebate, escapa, se perde numa grande liberdade de movimento. Curiosamente, nenhum desses 3 estados familiares que compõem nossos corpos é o principal estado da matéria. No universo, onde mais de 99% dos átomos estão na forma de plasma, que às vezes é chamado de 4º estado. É essa forma de matéria que constitui quase a totalidade das estrelas do universo. Para entender como se pode formar o plasma, vamos retomar a imagem de um sólido em escala microscópica. Se aquecermos o suficiente, as ligações atômicas que mantêm o material rígido acabam se enfraquecendo, permitindo que os átomos comecem a se mover e, assim, formem um líquido. E se continuarmos aumentando a temperatura, até as ligações mais resistentes vão se romper, e os átomos começam a se mover livremente, formando um gás. Ou seja, todo sólido pode ser transformado em líquido, e todo líquido em gás.
Agora, se aquecermos um gás até temperaturas da ordem de vários milhares de graus, os elétrons girando ao redor dos núcleos dos átomos que o compõem acabarão sendo arrancados deles. E vamos acabar com uma sopa composta de elétrons e núcleos atômicos incapazes de se ligar, de tão altas que são as temperaturas. Essa mistura de partículas carregadas, que possui a estranha propriedade de se comportar como um fluido capaz de conduzir eletricidade e de produzir campos magnéticos, é chamada de plasma. Embora o plasma seja o estado da matéria mais comum no universo, onde é encontrado em forma incandescente nas estrelas e também no gás interestelar, ele é extremamente raro na Terra. No nosso planeta, ele só se forma momentaneamente ao redor dos relâmpagos, no núcleo dos reatores nucleares, e podemos admirar sua presença nas auroras boreais, assim como nos objetos aos quais esse estranho estado da matéria deu nome, as lâmpadas de plasma. Dentro delas, o plasma é formado momentaneamente, não por aquecer o gás a temperaturas extremamente elevadas, preso dentro da lâmpada, mas fazendo circular uma intensa corrente elétrica que, ao passar, arranca os elétrons dos átomos, separando-os dos núcleos. Sólido, líquido, gasoso, plasma. Geralmente, ao falar sobre os estados da matéria, paramos nisso. Mas esses 4 estados básicos são apenas as faces da matéria que nos são familiares e que podemos encontrar, observar em estado natural ao nosso redor. Mas existem outras máscaras, e para encontrá-las, podemos começar simplesmente nos interessando pelos comportamentos surpreendentes que a matéria adota quando está em equilíbrio na fronteira entre 2 estados. É o caso dos cristais líquidos. Eles não são nem fluidos, nem sólidos, mas uma forma intermediária de matéria que se recusa a escolher entre sólido e líquido, e cujos átomos estão alinhados e estruturados, assim como os dos cristais. Ao mesmo tempo, aceitam se mover. Essa estranheza você tem aí na sua casa, agora mesmo, porque os cristais líquidos são a base das telas de LCD, nas quais submetemos esse material a um campo elétrico para fazer os átomos girarem e assim mudar a cor aparente, alterando o trajeto da luz que passa por eles. Aliás, foi o surgimento dessa tecnologia que decretou o fim das telas de plasma. Cristais líquidos, materiais fascinantes, não estão só nas nossas telas. Eles também são encontrados nos seres vivos. Dentro das penas do pavão ou das asas da borboleta, existem proteínas da família da queratina, que formam arranjos de cristal líquido, responsáveis por certos efeitos de cor iridescente. Atualmente, há até mesmo dentro de você, nas suas células, pois as camadas lipídicas que formam as membranas celulares das plantas, assim como dos animais, frequentemente adotam fases de cristais líquidos, cuja estrutura, ao mesmo tempo rígida e flexível, permite o fluxo lateral. Agora, se adicionarmos à equação o aumento da temperatura e da pressão, obtemos coisas absolutamente desconcertantes, tais como os fluidos supercríticos, que se formam na fronteira entre as fases e que encontramos em estado natural na superfície do nosso planeta. Em Vênus, onde a temperatura média na superfície é de cerca de 465 graus, e a pressão atmosférica é 92 vezes maior do que a do nosso planeta. O dióxido de carbono presente no ar não se comporta mais como um gás, mas sim como um fluido supercrítico que compartilha as propriedades dos líquidos e dos gases ao mesmo tempo. Ou seja, eles se infiltram e enitram em ação. Eles se espalham por toda a parte extremamente rápido, ao mesmo tempo em que são capazes de dissolver os elementos que encontram, com a assustadora eficiência de um líquido. Esse estranho estado de fluido supercrítico pode ser observado para todos os elementos, desde que você seja capaz de aquecê-los enquanto os mantém sob pressão suficientemente alta. Assim, se você aquecer o vapor d'água a mais de 374 graus Celsius, enquanto o comprime sob 221 bares de pressão, você também obtém um fluido supercrítico. Agora, se eu falar para você sobre um gelo negro que queima a pele e conduz eletricidade, você vai dizer que eu perdi o juízo.
Porém, nossas teorias já previam esse material muito antes de produzi-lo em pequenas quantidades nos laboratórios no fim dos anos 2010. Na superfície do nosso planeta, o gelo de água possui, em escala microscópica, sempre a mesma estrutura cristalina, globalmente organizada de acordo com um padrão ordenado que se repete infinitamente no cristal. Mas se aumentarmos as condições de temperatura e pressão, essa estrutura vai se modificar profundamente. Conhecemos assim cerca de 15 estruturas atômicas diferentes só para o gelo de água. E cada uma delas possui propriedades atípicas. Aquelas chamadas de gelos superiônicos, também conhecidas como gelos 8, e de aparência negra e mais quentes do que a lava. Assim como o gelo 10, que só se forma sob pressões 600 mil vezes maiores que as atmosféricas da Terra. O gelo 10 só se forma em nosso planeta durante experimentos de laboratório realizados com prensas de bigorna de diamante. Mas elas provavelmente existem em grande quantidade nas entranhas dos planetas gigantes gelados, como Urano ou Netuno, onde a presença dessas estruturas cristalinas condutoras poderia ajudar a explicar as características estranhas dos campos magnéticos desses planetas gelados. Assim, certamente há no nosso sistema solar mais água sólida nessa forma exótica, que só aparece sob pressões colossais, do que nas formas clássicas que conhecemos. Outro exemplo de materiais cujo comportamento enlouquece a gente. Sob pressões absurdas, da ordem de 6 milhões de vezes a da nossa atmosfera, o oxigênio, que já é sólido há muito tempo nessas pressões, também deixa de ser isolante para se tornar metálico, e sua resistência elétrica desaparece. Estados exóticos ligados a altas pressões são fascinantes, mas ainda mais impressionantes são os descobertos ao estudar a matéria em temperaturas muito baixas. Se você pegar hélio e o resfriar até menos 271 graus Celsius, ou seja, apenas 2,15 Kelvin acima do zero absoluto, então o hélio vai se tornar líquido, mas também vai se transformar em superfluido. Nesse estado único no mundo, se o hélio líquido estiver em um recipiente de cerâmica, ele começa a escapar passando pelo fundo, escoando entre os átomos, através da matéria. Se o recipiente for de vidro, então o arranjo amorfo dos átomos impede o hélio de passar. E então ele vai escapar sozinho do recipiente, subindo pelas bordas por capilaridade, como mostram essas imagens. Na forma superfluida, o hélio líquido tem até viscosidade nula, de modo que se você impulsionar um movimento em seu recipiente, ele continuará girando, sem nunca desacelerar por toda a eternidade. Ou pelo menos enquanto você conseguir manter o experimento abaixo de menos 271 graus Celsius. Porque nessas temperaturas, não importa se o seu recipiente é de supercola, vidro ou velcro, o hélio líquido não tem atrito algum com nenhum material do universo conhecido, nem com ele mesmo. Talvez ainda mais incrível, ao resfriar partículas até temperaturas impressionantes, da ordem de alguns milionésimos de grau acima do zero absoluto. Descobriu-se a existência dos condensados, manifestações da matéria no frio extremo, que são tão bizarras que às vezes são consideradas como um quinto estado. Quando um agrupamento de algumas centenas a milhões de átomos atinge a configuração energética mais baixa possível, algo fabuloso acontece. As partículas da mistura deixam de ter um comportamento individual para se tornarem uma só, elas se tornam um condensado, no qual as partículas que estavam lá anteriormente fundiram suas funções de onda para, coletivamente, adotar o mesmo estado quântico e formar juntas uma função de onda gigante e única. Todas as partículas que participaram do surgimento do condensado perderam então sua identidade individual. Elas de certa forma se sobrepuseram e se sincronizaram. De modo que se tornou impossível distingui-las umas das outras, elas passam então a se comportar apenas de maneira coerente e coletiva. Não vou me estender muito sobre o assunto, as funções de onda delas já fazem isso o suficiente. Agora vamos dar uma guinada de 180 graus para nos interessarmos pelas formas de matéria que surgem em altas energias.
no domínio do infinitamente quente e às vezes comprimido. Começando pela chamada matéria degenerada. Ela se forma no centro das estrelas moribundas quando as reações nucleares que as fazem brilhar param, e a massa considerável do astro agonizante tende a fazê-lo colapsar sobre si mesmo em escala atômica. Os elétrons, que se recusam a ocupar o mesmo estado quântico que seus vizinhos, conseguem resistir ao colapso do astro ao se recusarem a ceder seu lugar. E então se forma uma matéria exótica, chamada de degenerada, na qual as partículas estão tão compactadas que 1 centímetro cúbico dessa matéria degenerada pesa quase 10 toneladas. Estranhamente, nessa matéria de densidade assustadora que constitui as estrelas chamadas anãs brancas, os elétrons circulam quase livremente entre os núcleos atômicos comprimidos em velocidades próximas à da luz. De celle de la lumière. É a presença desse gás de elétrons degenerados, condutor de calor quase perfeito, que permite evacuar, desde o interior dessas pequenas estrelas mortas e sob a forma de luz, a quantidade assustadora de calor armazenada durante o colapso. Isso faz com que esses astros, embora já estejam apagados, no sentido de que nenhuma reação de fusão nuclear ocorre mais neles, ainda brilhem fracamente por muito tempo após sua morte. Outro elemento surpreendente dessa matéria degenerada é o tamanho que ela dá aos objetos. Normalmente, se você pega algo sólido ou líquido, um planeta ou um oceano, e adiciona matéria, seu planeta, seu oceano, vai ganhar volume, vai ficar maior. Mas em um astro composto de matéria degenerada, é o contrário. Quanto mais massiva é uma anã branca, menor ela é. Ou seja, quanto mais pesado é o astro, mais sua massa cabe em um volume menor. A razão para isso é que quanto mais massiva é uma anã branca, mais intensa é sua gravidade, e mais os elétrons são obrigados a se comprimir, a se aproximar para resistir ao colapso, e assim o volume da estrela feita de matéria degenerada diminui. Assim, uma anã branca tão pesada quanto meio Sol tem praticamente o tamanho da Terra, enquanto outra anã branca, 3 vezes mais pesada que o nosso Sol, será menor do que a Lua. E é a gravidade que vai nos permitir ir ao encontro de um tipo de matéria ainda mais compactada do que a matéria degenerada, e que compartilha com ela o título discutido de sexto estado, chamada de neutrônio. O neutrônio se forma no universo quando um astro extremamente massivo colapsa sob seu próprio peso e os elétrons que o compõem são incapazes de se opor à força da gravidade, não conseguindo mais manter a matéria em forma degenerada. Forma-se então uma esfera de neutrônio, 1000 vezes menor que uma anã branca, e na qual está compactada, em cerca de 10 km de diâmetro, mais de 1,4 vezes a massa do nosso Sol. O neutrônio é composto quase exclusivamente de nêutrons, formados a partir de prótons e elétrons que, esmagados pela força da gravidade, foram obrigados a se aproximar até o ponto de se fundirem. Essa forma de matéria, onde os elementos atômicos estão tão próximos que o volume de um grão de arroz pesa tanto quanto uma centena de torres Eiffel juntas, é hoje a matéria mais densa do universo conhecido. Mesmo sem descartar matéria ainda mais densa que o neutrônio nesses astros, sabemos que estamos próximos de um limite. Pois ao aumentar ainda mais a densidade do neutrônio, rapidamente se atinge um ponto sem retorno, onde a curvatura do espaço-tempo dá origem a um buraco negro. A capa de estar se reinventando, que continuemos fazendo ainda mais, aumentando a intensidade, as temperaturas. Acabamos encontrando a forma mais primitiva e fundamental da matéria conhecida, que às vezes é considerada seu 7º estado, e que chamamos de plasma, de quarks e gluons. Ao contrário do neutrônio, essa matéria é relativamente bem conhecida pelos físicos, que conseguem recriá-la momentaneamente em aceleradores de partículas, lançando núcleos de ouro ou chumbo uns contra os outros a velocidades próximas à da luz. E ao fazer isso, eles aquecem localmente a matéria acima da assustadora temperatura de Hagedorn, que, situada em 1,7 trilhões de graus, marca o limite. Além da qual, prótons e nêutrons, a chamada matéria hadrônica,
se decompõem em elementos menores para assumir a forma de uma sopa de plasma de quarks e gluons. E, ao fazer isso, a temperatura de Hagedorn pode ser considerada como o ponto de liquefação dos constituintes da matéria comum. Assim, ao contrário do plasma de matéria comum que encontramos no Sol e que flui como um gás, um plasma de quarks e gluons flui, de certa forma, como um líquido no qual os blocos fundamentais da matéria evoluem livremente em um oceano de gluons e campos de força. Esse estranho estado de plasma foi o primeiro estado momentâneo da matéria durante os primeiros instantes do nosso universo. Pois, durante os microsegundos que se seguiram ao Big Bang, as temperaturas eram tão altas que a matéria era apenas uma névoa de quarks e gluons. Desse ponto de vista, é curioso pensar que os elementos fundamentais que nos constituem todos passaram momentaneamente por esse estado. Agora considere o seguinte: se um plasma de quarks e gluons se comporta como um líquido, isso significa que ele pode congelar. Para isso, basta que sua temperatura fique abaixo da temperatura de Hagedorn, o ponto de liquefação dos constituintes da matéria comum. Desse ponto de vista, os núcleos dos átomos são plasma de quarks e gluons, que se cristalizou. Em outras palavras, a matéria que nos constitui hoje nada mais é do que plasma primordial que se solidificou. É difícil afirmar com precisão quantos estados diferentes da matéria existem no universo. Se considerarmos que um estado da matéria é um conjunto de comportamentos emergentes, cujas novas propriedades se distinguem de todas as outras conhecidas, já identificamos um bom número deles. Só na página da Wikipédia dedicada a eles, já há pelo menos uma centena, sabendo que certamente há muitos que ainda não foram descobertos. Os físicos, que costumam ter um certo talento para nomes, deram a eles nomes que são verdadeiros convites para viajar, como a matéria fotônica, as moléculas de Rydberg, as gotículas de névoa quântica ou ainda os deliciosos condensados de vidro de cor. Um tipo de matéria cujas propriedades singulares só podem ser observadas em núcleos atômicos que se movem a uma velocidade próxima à da luz. Mas o meu tipo de matéria favorito, de longe, são os intrigantes cristais de tempo, nos quais a matéria assume a forma de um cristal cujo padrão não se repete geometricamente no espaço, mas sim dinamicamente no tempo. Os cristais de tempo são um tipo de matéria cuja estrutura oscila e se modifica sozinha em intervalos regulares. Em um cristal de tempo, cerca de 10 átomos em um estado quântico cuidadosamente controlado e periodicamente submetidos a um pulso de laser podem responder com um ritmo próprio, defasado. Esse tipo de matéria, cuja propriedade emergente surpreendente é ter como que um relógio integrado, é um estado não equilibrado que se repete no tempo sem consumo líquido de energia. Isso não é só estranho, não há equivalente conhecido. É fundamentalmente novo e incrível. Ainda mais porque as oscilações ultrabaixas dos cristais de tempo talvez possam um dia ser usadas para armazenar ou transferir informação quântica. Enfim, a matéria é definitivamente uma atriz. E os três rostos que nos são familiares são apenas uma pequena parte visível de um iceberg, constituído de gelo quente, plasma incandescente, superfluidos ou outras configurações exóticas, que se formam naturalmente no frio do espaço, nas entranhas das estrelas ou em passados muito distantes. E cada um desses estados, dessas máscaras diferentes, que a matéria adota espontaneamente quando é submetida a condições particulares. Permite aprender mais sobre as leis da natureza, que nos bastidores puxam as cordas desses desfiles e autorizam ou não a existência dessas diferentes fantasias. Da próxima vez que você contemplar um cubo de gelo derretendo ou uma tela de smartphone em LCD, lembre-se de que tudo isso é apenas um disfarce provisório. E que o que chamamos de matéria é apenas um papel temporário, uma máscara efêmera que pode se transformar de acordo com as condições de temperatura e pressão. E que nesse teatro, um desses arranjos de fantasias de Arlequim produziu os humanos. Improvável amontoado de matéria que começou a se estudar.
um fragmento do universo que se observa.